Pessoal, beleza? Tudo bom? Meu nome é Bruna, eu tô aqui hoje para contar um pouco da minha história, da minha trajetória até aqui. Bom, eu senti um desejo, Deus colocou no meu coração o desejo de estar falando um pouco sobre o relacionamento de casais com o Senhor, e hoje este primeiro vídeo vai ser só para contar um pouco do meu testemunho, da minha trajetória. Bom, eu não nasci num berço evangélico. Fui criada, entre aspas, na igreja católica, que na época eu tinha, era pequena, 9, 10 anos, e aí não queria compromisso com Deus, não queria, não era, o que eu queria era só brincar, curtir e ficar assim. E não queria aquele compromisso. E às vezes ia pra igreja porque a minha mãe me obrigava, geralmente, todas as vezes. Pra falar, pra ser sincera. E aí continuei, fui assim por anos. Só que aí chegou uma época que uma amiga me convidou pra ir à igreja evangélica que eu nunca tinha ido, não sabia como que era, não sabia. E aí fui pra essa igreja, fiquei lá por um tempo, né, indo. Antes disso, já tinha ido em outras. Não, depois que eu fui nessa, eu comecei a frequentar outras igrejas evangélicas. Mas essa foi a que eu fiquei mais tempo. E aí, fiquei mais tempo. Ah, essa amiga que tinha me chamado, me convidado, ela acabou se afastando, né? Mas aí, eu fiquei lá por um tempo, como na minha igreja. Não tinha. Na minha casa, aliás, desculpa. Na minha casa não tinha ninguém evangélico. Eu achava um peso, um fardo, tá? Só eu seguindo aquilo, acreditando naquilo, sendo que ninguém acreditava. Então, por que continuar? Aí eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor e fiquei por anos assim. E depois, passado alguns anos, os meus pais, que na época eram divorciados, voltaram. E aí, devido ao trabalho do meu pai, viemos morar no Espírito Santo. Saímos da Bahia e viemos pra cá. E aí, chegando aqui, a minha mãe se converteu, né? E aí se converteu e eu fui também junto. E o meu irmão na época também ia, era assim, sempre tava ali. Meu irmão novinho, devia ter uns 10 para 11 anos. E estavam os três ali e meu pai não queria saber, não ia. E fomos, continuamos assim. E passado, acho que uns 2 anos, 2 anos e meio que estávamos aqui, meus pais resolveram se divorciar. E aí que começou a prova mesmo. E aí, depois que meu pai foi embora, como a minha mãe nunca tinha trabalhado fora, aliás, nunca não, depois que eles voltaram, que a gente veio morar no Espírito Santo, a minha mãe não trabalhou fora mais. E aí ficou. Eu nessa época estava fazendo menor aprendiz. E depois que meu pai foi embora, eu basicamente assim tava ajudando em casa e minha mãe fazendo faxina, unha, passando roupa pra fora. E fomos passando, passando, e até que minha mãe começou a trabalhar numa cidade vizinha. Minha mãe gastava uma hora e meia de casa até o trabalho. E foi assim durante 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio. Até que a minha mãe saiu de lá. E quando a minha mãe saiu de lá, aí ficou um período todos desempregados e ela voltou a fazer as faxinas. E aí, nessa época foi que eu voltei, eu comecei a ter, fui ter o meu primeiro emprego nessa mesma cidade. Comecei a trabalhar numa fábrica de sapatos. E era um salário mínimo, então tudo que eu ganhava era pra casa, pro sustento da casa, pagar aluguel e tudo mais. E passamos assim, eu fiquei. Fiquei um período, esse período que eu estava trabalhando, a minha mãe desempregada. Até que depois, acho que se eu não me engano, que eu estava lá 5, 6 meses trabalhando nessa fábrica, a minha mãe conseguiu um emprego também num posto de gasolina, que ela tá até hoje, aliás, e foi assim até aí, de passar esses 5 meses que eu tava lá, tava ajudando em casa, minha mãe começou a trabalhar. Começou a melhorar. Em relação à igreja, eu fiquei triste, porque
tudo, tudo era, tipo, o pessoal fazia vista grossa, não queria ver, fingia que não via as coisas acontecer, não ajudava, nós passamos necessidades, mas tudo para honra e glória do Senhor. E aí foi que começou a melhorar. E aí eu me afastei da igreja. Na verdade, não começou a melhorar tanto, né? A minha mãe continuou lá, mas eu pelo fato de ver tudo isso acontecendo, o pessoal não querer, não ser igreja, não ser família, porque igreja é uma família, né? Temos que ajudar o próximo. Deus nos ensinou assim que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu não estava vendo esse amor, não estava vendo isso. E comecei a ficar fraca, comecei a ir dia sim, outro não. E aí, quando eu me vi, eu só estava indo final de semana. E foi assim até que não ia dia nenhum. E a minha mãe, mesmo fraca, fraquejando, continuava indo. E eu não queria saber. Saí e fiquei 2 anos assim, sem querer ir pra igreja, sem querer frequentar nada. E passando, comecei a frequentar festas, bebia, fumei, cheguei a fumar, mas não era uma coisa que me agradava, porque eu não gostava, achava o cheiro horrível. Até hoje eu não gosto. E do cheiro de cigarro. Quando eu vejo alguém fumando perto de mim, eu já tento me afastar. Mas então, aí comecei a ir, fui pra festas, não chegava tarde, não madrugada, não passava a noite fora, até porque eu tinha medo, não medo da noite, medo da minha mãe mesmo, pelo respeito da minha mãe, pelo ver que minha mãe tá em casa. Eu nunca fui de deixar minha mãe preocupada à noite, tipo, virar a noite na rua e minha mãe em casa sem poder dormir. Nunca fui, mas ia pras festas normal e tal. E numa dessas festas eu fui numa balada, numa parada gay. E aí, quando eu tava lá vendo todas as situações, todas aquelas coisas, parei assim, falei, e veio aquilo no meu coração assim, Senhor, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E foi ali que bateu aquele despertamento assim, Bruna, aqui não é o seu lugar. Você não tá aqui. Não é aqui que você tem que estar. Aí nessa mesma semana desse acontecido, uma amiga minha me convidou para uma igreja evangélica, pentecostal, coisa que a Maranata não era totalmente diferente, outra coisa. E aí eu fui, comecei a frequentar essa igreja. Só que, como vindo de Maranata, pra mim era tudo diferente, tudo difícil, tudo estranho. Pra mim era. E fui, cheguei lá nessa igreja, no primeiro culto. E achei tudo estranho, assim, fiquei um pouco impressionada com as coisas e tal. Aí cheguei em casa, até falei, comentei com a minha mãe que não tinha gostado, que o povo pulava muito e tal. Mas aí, o que aconteceu? Comecei a frequentar lá, porque até porque lá eu recebi aquele amor, aquele carinho, fui abraçada, né? E quando eu cheguei, ia um dia, faltava três, e assim foi. E nesse período que eu estava retornando, foi na época que eu conheci meu esposo. E eu trabalhava na época com festas de aniversário. E aí fui trabalhar no cerimonial que ele estava trabalhando na época. E lá nós nos conhecemos e começamos a conversar e tal. Só que aí, como eu estava retornando para os caminhos do Senhor, eu conversei com ele e disse: Olha, eu estou retornando para os caminhos do Senhor e se quiser ter alguma coisa mais séria, vai ter que ser tudo na presença do Senhor e tal. Ele também, como estava afastado dos caminhos do Senhor, ele pegou e falou: beleza, vamos juntos sim, vamos caminhar e tal. E aí começamos a caminhar e houve uma época, e aí eu falei, teve até, e terminamos, na verdade, né, na época, terminamos, ficamos 8 meses separados, e aquele desejo, na época, logo no início, assim, que a gente separou, eu não
não queria saber dele, não queria ouvir falar nele, não queria saber do nome dele, nem que ninguém falasse. Só que ele insistia, como minha mãe fazia unha, ele toda semana ele tava lá em casa pra fazer unha, né? E aí, só que quando ele chegava em casa eu saía. Eu não queria ver ele, não queria, não suportava falasse o nome dele perto de mim, era como se estivesse me batendo. Aí foi passando essa, não sei, essa tristeza, essa raiva, não sei o que que era. E começou a passar, e aí foi que eu comecei a ver que realmente era ele que eu queria, era ele que eu amava. E Deus foi me colocando esse sentimento, esse desejo de estar perto dele no meu coração. E foi aí que eu fiz um propósito com o Senhor de falar, Senhor, tô aqui fazendo esse propósito contigo, que se for para ficarmos juntos, Senhor, vai acontecer alguma coisa, se não for, também vai acontecer alguma coisa. E fiz uma semana de propósito com o Senhor. Quando chegou no final dessa semana, ele me ligou, que queria conversar comigo e tal. Eu lembro como se fosse hoje, que foi no dia do meu aniversário. E aí ele me ligou, a gente saiu pra conversar. Conversamos, ele querendo voltar e eu, tá, tranquilo, vamos voltar, sim. Mas agora vamos colocar o nosso relacionamento baseado no Senhor. Vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E assim foi, passaram-se meses e até que resolvemos noivar. E aí ficamos noivos e um ano depois do noivado nós nos casamos, né? Hoje nós, assim, ao todo somos 6 anos. Vamos fazer 6 anos que estamos juntos e 4 anos vai fazer agora em março que estamos casados. Bom, temos uma filha linda. Não somos assim. Não somos perfeitos, né? Porque ninguém é perfeito, mas somos um casal feliz, temos uma família linda e tentamos colocar nosso relacionamento, nosso casamento baseado em Deus, colocando em Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque é assim que tem que ser, né? Até porque Deus deixou na palavra que se buscarmos primeiramente Ele, se colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, o resto vai vir. Então, devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E é isso que estamos tentando fazer, colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu sei que é difícil, às vezes abrir mão de algumas coisas é difícil. Mas eu quero dizer que colocar o Senhor em primeiro lugar, tudo vai bem, o resto vai ser acrescentado, né? E como assim, eu vou estar apresentando esse aqui, ó, meu esposo, aqui, ó, meu esposo. Ele não tá em casa agora, ele tá trabalhando. Então, quando eu vou apresentar ele e a minha filha pra vocês. Mas hoje só foi assim, basicamente pra gente se conhecer e eu contar um pouco da minha história pra vocês. E pra não ficar só nas minhas palavras, eu separei uma passagem aqui que eu acho que fala muito deste momento, né? Que está em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 6 em diante. Na verdade, até o 9, que diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz a subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer sentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos endurecem as trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Então, o que a palavra do Senhor nos diz aqui? Que o Senhor tira você do monturo, lá do lixo, do pó, daquilo que todo mundo te humilhava, te achava que não era capaz, e te põe para sentar com príncipes. Então,
como não servir a um Deus desse, né? Como não colocar esse Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então eu quero deixar para você aqui é que coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus, que o resto vem, e mesmo que com lutas, mesmo com provas, saiba que a vitória está próxima, porque crente não passa lutas sem vitórias. Porque o deserto, muitas vezes as pessoas acham que o deserto é uma coisa que a gente vai ficar no deserto, mas na verdade o deserto é uma coisa passageira que vamos passar. Então, só queria agradecer a todos e deixar aqui para você estar se inscrevendo no canal, que vamos ter vários vídeos sobre relacionamento, sobre vida com Deus, casamento baseado em Deus. Então dá o seu joinha aqui se você gostou, e aqui embaixo eu tenho para você se inscrever no nosso canal. E se você pode dar aí comentários, falar sobre assuntos que devemos comentar aqui. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!